Olá, muito boa tarde. Está no ar o ABC das Mães. Quem chegou agora aqui na TV Mais, o ABC das Mães surgiu de um grupo no Facebook. Se você ainda não faz parte, entra lá também para nossa rede social, ABC das Mães, e fique por dentro de todas as novidades aí que acontecem no mundo materno, infantil e feminino aí da nossa região do ABC. Hoje o nosso programa está tão materno, está tão lindo. Nós vamos ter a ginecologista falando sobre o último trimestre de gestação, quais são os cuidados que vocês devem tomar, e a gente vai perguntar também, né, como ficar atenta aí aos sinais de trabalho de parto. Bem bacana. Vai ter também a nossa pediatra Cláudia Carneiro falando sobre os recém-nascidos. Então, se você tá para ter bebê aí ou está com um recém-nascido em casa, fique ligadinho aqui. E tem também a dança materna. Vocês já ouviram falar? Eu confesso que eu só ouvi, ainda não vi, e hoje a gente vai ver aqui, vai ter uma mostra de dança materna no programa, bem bacana, e vamos mostrar também o que rolou na festa de sexta-feira do ABC das Mães lá no Alegro Bambini. Vai ser bem bacana, não sai daí, fica aqui comigo. Antes eu vou mostrar uns recadinhos para vocês. O primeiro deles é a nossa parceira, a Dona Clara Produtos de Limpeza, que já estão aqui no meu cenário. Olha lá, aqui a gente tem um amaciante, esse já é meu, viu gente? Eu uso lá nas roupas de casa, o perfume fica maravilhoso. A água sanitária Dona Clara, o custo-benefício dessa água eu vivo falando para vocês que é imbatível, super qualidade, e também tem o desinfetante de uso geral. Esse que eu escolhi é o perfume de lavanda, maravilhoso. Lembrando que nós temos uma promoção com a Dona Clara. A cada R$10 em compra, vocês ganham um selinho. Juntando os selinhos, vocês trocam por brindes exclusivos lá na loja da Dona Clara. Vocês viram o endereço que passou aí? Na rua Rafael Correia Sampaio, lá em São Caetano do Sul, tá bom? Agora eu vou chamar uma matéria bem bacana para vocês verem de um outro parceiro aí do ABC das Mães, que é a Estação do Brincar. Boa tarde, estamos aqui na Estação do Brincar para mostrar para vocês a nova tendência de diversão para a garotada. Antes todo mundo achava muito divertido as tecnologias, os eletrônicos, a gente evoluiu bastante, né? Mas não podemos esquecer da essência do brincar, e é para isso que existe a Estação do Brincar aqui em São Caetano do Sul, e nós vamos mostrar cada cantinho desse espaço todo especial para vocês. Vem com a gente! E hoje nós viemos conferir a festa julina que está acontecendo aqui na Estação do Brincar. Inclusive nós sorteamos o ingresso lá para as mamães do grupo, então fiquem ligadinhas que ainda tem muito mais. E aí, gostaram? Lembrando que as mamães do grupo têm 15% de desconto aqui na Estação do Brincar, que funciona de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. E uma outra informação legal aqui para vocês é o quê? Esse espaço de coworking, onde as mamães podem trazer as crianças e aproveitar e trabalhar também. Então, se você não tem com quem deixar seu filho, quer vir aqui para um espaço diferente, traz seu filho para cá, fica aqui trabalhando, tem Wi-Fi, tem cafezinho, vocês vão adorar. Olha que legal, super dica de passeio aí para vocês. E, gente, para começar, esse é o nosso primeiro programa do mês de outubro. A gente sabe que o mês de outubro é o mês de conscientização e de prevenção do câncer de mama. Então, eu quero aproveitar e agradecer aqui a roupa. O look de hoje é da Giovana Rosa. Quero agradecer, lindo look. E lembrando, gente, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da história da Giovana Rosa. Ela é uma mamãe aí do grupo, passou pelo câncer de mama. Durante todo o tratamento, ela teve que, né, se ausentar do trabalho e decidiu abrir uma confecção, que é a Giovana Rosa. Essa confecção auxiliou aí a mamãe a passar por todo esse tratamento com bom humor, com alto astral.
né? Porque a gente sabe que o tratamento é difícil, é complicado, mas a dica da Giovana, né, para todo esse tratamento aí, para a história do câncer de mama, é não perder o foco, é trabalhar, continuar a viver. E aqui está a roupa dela de hoje para mostrar tudo isso. Quero mandar um beijo aí para a Joana, da Giovana Rosa. Obrigada, e conscientizar aí todas as mamães, não esqueçam de fazer o autoexame, não esqueçam de fazer aí os exames anuais. E se acontecer, né, para quem estiver passando por qualquer tipo de tratamento, seja o câncer de mama ou qualquer outro, é não desistir. Assim como a Joana fez, né, ela procurou estímulo, foi lá, criou uma confecção, faz roupas lindas e tá aí para contar essa história para vocês. Bem bacana, tá bom? Agora eu quero falar também de outra festa, né, de outra coisa bacana, que foi a festa do grupo que rolou na sexta-feira no Alegro Bambini. Acompanhem aí as imagens. Olha que legal! Um beijo aí para todo mundo do Alegro Bambini. Quero aproveitar, agradecer o cenário, o Quadrado Coutinho Arquitetura, a Casa Conceito e Ilustres Irie aqui, que embelezam o nosso cenário. Vamos começar então o programa de hoje com a nossa primeira pauta, a ginecologista a doutora Aline Vieira, e nós vamos falar sobre o último trimestre de gestação. Boa tarde, Aline, tudo bem? Bem-vinda. Graças a Deus, boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por ter vindo. Primeiro vamos lá, né? Quando a gente fala em último trimestre de gestação, quais são os principais cuidados, né? Todo mundo fala, o primeiro trimestre é o mais perigoso, mas e o último? Quais são os cuidados? O último trimestre, né, que se inicia com 27 semanas, ele é um trimestre de bastante ansiedade da mãe, da família, né? Então ele tem alguns cuidados em relação a isso. A gente orienta que a mãe fique o mais tranquila possível, aproveite essa fase, organize as coisas do bebê, organize a sua vida em relação à chegada do bebê e tire todas as suas dúvidas como pré-natalista a respeito do parto, a respeito do que esperar, né, desse momento. Esse acho que é o mais importante para a mãe, ficar tranquila e se organizar. É um momento de tranquilidade e organização. E exame? Tem algum exame que é desta fase da gestação? Tem. Como toda rotina pré-natal, né, a gente orienta alguns exames periódicos. No caso do terceiro trimestre, a gente vai repetir a glicemia para a gente verificar a parte de diabetes gestacional, que pode acontecer no final da gestação. É extremamente importante a coleta do tal do exame do cotonete entre 35 e 37 semanas. Que é do Streptococcus do tipo B, muito bom. E que isso a gente vai conseguir prevenir uma possível infecção neonatal. Para a mãe não traz problema, mas pode trazer problema para o recém-nascido. Então, a gente, sabendo desse exame, a gente consegue fazer a prevenção com antibiótico na hora do parto. E uma pergunta sobre esse exame, né? Eu fiz nas duas gestações e ele é independente se você vai ter cesárea ou parto normal, né? Independente. Qualquer que seja a via de parto, ele é extremamente importante para a gente fazer essa prevenção.
Olha que legal, não esqueçam então, meninas, de pedir esse exame aí, é super importante para o seu ginecologista. E mais aqui, quais são as mudanças agora corporais? Dor eu sei que acontecem todas no final, né? A barriga pesa, começa a doer o estômago. Que mais? Quais são as mudanças do corpo? Tem mais secreção também, aumenta, Nessa né? fase tem muitas mudanças ainda do corpo da mulher, né? Acho que são as mais, né, características do barrigão, que está crescendo, que está mudando muito o corpo da mulher. E, além disso, tem sim, a dor é muito característica, porque, na verdade, o osso da bacia ele não está acostumado a receber peso. Então, com o aumento abdominal, o aumento do peso da mãe, do bebê, da placenta, do líquido, a bacia vai ficando sobrecarregada. Muito comum ter dor lombar também, porque para compensar o peso para frente, todas as grávidas jogam, arqueiam as costas para trás, né, e acaba sobrecarregando a lombar, então também dá dor. Além disso, vagina de grávida é molhada, é úmida, tá? Totalmente diferente de uma pessoa não grávida, de uma mulher não grávida. Então é comum, desde que ela não venha associada com outros sintomas, né? Que não tenham nenhum tipo de coceira, nenhum tipo de odor. Importante, é molhada, mas não é de fazer pocinha onde senta. Isso a gente não pode confundir com uma possível rotura de membranas, tá? A bolsa rota que a gente fala. Isso aconteceu comigo. Eu não percebi porque eu imaginava que quando fosse estourar minha bolsa ia ser igual no filme. Pá! Aquela água toda ali. E não aconteceu. É o que todo mundo espera, nem sempre é assim. Por isso, se houver dúvida, direto para o pronto-socorro ou em contato com o teu pré-natalista. Tanto que quando eu liguei para minha médica, ela falou, olha, vai fazer um ultrassom. Quando eu fui, eu já estava quase sem líquido, corremos para o hospital. Exatamente. Graças a Deus deu tudo certo, mas, né, não é nada hollywoodiano. Então, se você percebe qualquer diferença... Aquela coisa de novela não é tão característico para todo mundo, tem que ficar de olho. Olha que bacana. Por falar em ficar de olho, né? A gente quando está no último trimestre começa, ai, senti uma pontada, estou em trabalho de parto. Ai, minha barriga fica dura, porque acontece também da barriga ficar dura. Aí depois são as contrações, de né? De Braxton Hicks. De Braxton, é isso aí. E aí, quais são os sintomas de parto? Para a gente não se confundir, para a gente saber o que é normal e o que, opa, tem que procurar um médico. Por definição, trabalho de parto é quando a mãe tem de 3 a 5 contrações dolorosas no intervalo de 10 minutos. Então, é uma contração basicamente a cada 2 ou 3 minutos, acompanhada de dor. Essas contrações que a gente sente no final da gestação, que a barriga fica realmente dura, mas que não são dolorosas, são as tais das contrações de treinamento, que é a de Braxton Hicks. E ela começa quando, essa contração de treinamento? Pode acontecer a partir das 32, 33 semanas, tá? Isso vai se estender até o final da gestação. As de trabalho de parto são rítmicas e acompanhadas de dor. É importante a gente falar da bolsa, que a gente já comentou, não precisa ficar esperando, né, romper a bolsa, escorrer o líquido. Você pode sim entrar em trabalho sem romper a bolsa e pode romper a bolsa sem entrar em trabalho. Então, as coisas são independentes. Tá? O trabalho de parto é definido pelas contrações rítmicas muito próximas e dolorosas uma da outra. Até porque tem gente que na hora do parto, né, o médico vai lá e estoura a bolsa, Exato, né? Mas ainda é um mito entre as gestantes se vai estourar, se não vai estourar, se fica esperando, se não espera. E quando acontece, a bolsa estourou, aí ela necessariamente vai entrar em trabalho de parto ou não? Pode ser que tenha que ser induzido? Pode ser que tenha que induzir. Inclusive, tem mulheres que antes da hora, com 28, 29, 30 semanas, acabam rompendo bolsa. Então, por isso que eu falei, não está relacionado ao trabalho de parto. A gente sabe que comumente, já nos 9 meses, quando rompe a bolsa, dentro das próximas 6 horas é comum entrar em trabalho. Mas existem as que não entram, que querem, têm desejo de parto normal, que a gente acaba induzindo. Tá. E aí, se romper a bolsa, rompeu a bolsa da mamãe lá em casa, pode ter calma, né? Tomar um banho, arrumar a mala. Se ajeita, pai, não precisa ficar desesperada, não precisa deixar carteira, documento, pega tudo direitinho, a gente tem tempo para isso. Mais uma vez, só na novela que estoura a bolsa e sai correndo, que nasce no caminho. Não é bem assim que as coisas acontecem, mas precisa sim ir para o pronto-socorro para a gente avaliar a vitalidade fetal. A gente faz o exame que chama cardiotocografia, que a gente analisa os batimentos do bebê para ver se está tudo bem e se é possível fazer uma indução de parto. Olha que legal. E doutora, a partir de quantas semanas, porque, por exemplo, eu fui até quase 42 semanas de gestação, e a partir da 39 semanas, mais ou menos, a médica me pedia para ir um dia sim, um dia não, para o pronto-socorro para fazer o cardiotoco. Isso é praxe mesmo? Isso. É normal? A gente tem que ir mais vezes nesse final? Uma gestação que a gente considera a termo, que é os 9 meses, é de 37 a 40 semanas. É o que a gente considera do normal do nascimento. A partir de 40 semanas, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Hoje, na literatura, se aguarda até 42, hoje em dia, raramente se aguarda até 42, a gente aguarda até 41, e realmente a gente precisa dia sim, dia não,
está indo no pronto-socorro para fazer o exame da cardiotoco, para fazer a vitalidade fetal, ver se está tudo, possivelmente continuar acompanhando a gestação. Olha que bacana, fiquem ligadas aí. Então, a gente, né, eu quis esperar para tentar ter o parto normal, terminou que eu não entrei em trabalho de parto, foi até quase 42 semanas. Acontece, a gente tenta, quando dá, dá, né? Deu, não deu. Aí agora vamos falar dos cuidados. Mamãe foi lá e teve um parto cesárea. Certo. Quais são os cuidados nesse pós-parto? A gente tem que lembrar que a cesárea é uma das maiores cirurgias da obstetrícia, não é apenas uma cesárea. Vou fazer uma cesárea. Então, tem que tomar cuidados pós-operatórios, né? Evitar carregar peso, claro, você está com bebê recém-nascido, aquilo você vai ter que pegar, não vai ter jeito. Mas, assim, evitar esforços maiores, tomar muito cuidado com a ferida operatória, com a cicatriz, manter bem limpa, manter seca. Os cuidados de higiene mesmo, esses são os principais. As medicações, de acordo com o que o teu médico passar, é importante tomar e seguir à risca, não ficar tomando remédio fora do que foi prescrito, principalmente em função da amamentação, né? E tomar os cuidados de higiene de um pós-operatório mesmo. Olha que legal. E no parto normal, quais são os cuidados? Porque também, né, às vezes a pessoa toma ponto, sim, né? Sim, é mais tranquila a recuperação da mãe em função de não ser uma cirurgia, né? Tá. Aquilo acaba sendo fisiológico, mas muitas vezes a gente tem aí o comprometimento de períneo, né? A parte da vagina que fica um pouquinho lacerada. Então a gente precisa ter cuidado com os pontos da mesma forma que de uma cesárea, né? Precisa ter os cuidados de higiene. É muito comum, é normal ficar sangrando depois do parto até cerca de 30 dias. Então é importante estar tomando cuidado com o absorvente, né? Tá sempre trocando, evitar de passar papel na hora de se limpar. A gente vai aconselhar sempre dar uma lavadinha. Esse é o mais importante. Olha que legal. E tanto cesárea quanto parto normal, respeitar a quarentena. Respeitar a quarentena, gente. Eu vejo as perguntas aí no grupo, respeitem a quarentena, espera, mulherada. Agora né? é hora de você e do neném, a gente vai pensar nisso depois. Agora, por falar, passou a quarentena, aí vem o pânico, né? Você com um bebê E agora? pequeno, meu Deus, planejamento familiar. E aí, depois da quarentena, é só depois da quarentena que se inicia o planejamento familiar? Normalmente, sim. Tem mulheres que já querem sair por receio e tudo, mas a gente tem que aguardar mesmo os 40 dias. E a partir de então, a gente tem uma série, hoje, graças a Deus, a gente tem uma série de opções que a gente pode usar. O preservativo é sempre o ideal, sempre tem que estar sendo usado para esses fatores, mas precisa lembrar que todos os tipos, seja qual for a via de administração, tem que ser apenas de progesterona, tá? Então Por a gente conta tem da amamentação, a né? pílula de progesterona, a gente tem os implantes hormonais, a gente tem o DIU hormonal, todos eles à base de progesterona, que a gente não tem interferência com a amamentação. Olha que bacana. E aí, aproveitando agora, fugindo um pouco do assunto aí, a gente falou aqui um pouquinho sobre o último trimestre de gestação, sobre os cuidados. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com a ginecologista, estamos no mês de outubro, aí o outubro, mês de prevenção contra o câncer de mama. E aí, quais são os cuidados, os exames? A mamãe deve procurar aí o seu médico ginecologista anualmente? Como funciona? A mulher, né, saindo um pouco da mãe, porque a mãe vai estar em aleitamento, o seio fica diferente, é difícil da gente avaliar. Mas precisa sim ter o segmento anual, mesmo de quem amamenta, né? E de todas as mulheres que não estão amamentando, precisa do segmento anual até os 40 anos com o ultrassom de mamas, não necessariamente para todas, mas a gente pode fazer uma seleção. Todo mundo tem que fazer o autoexame, se apalpar, conhecer o teu corpo, é muito importante. A partir dos 40 anos, a prevenção é feita com a mamografia anual. Né? Caso se localize algum nódulo, alguma coisa, a gente pode repetir de 6 em 6 meses ou acompanhar junto com a mamografia ou ultrassom de mamas, que também é bastante importante. Legal. E, doutora Aline, tem um período certo, né, do ciclo para você fazer o teste, né, apalpando a mama. Qual é esse período? O ideal é a partir de 15 dias que você menstrua, que você não tem a sensibilidade das mamas, mas você ainda tem os hormônios circulantes. Então depois de 15 dias? É o momento que você consegue, né, identificar qualquer possível alteração. E, por exemplo, para a mulher que não menstrua, faz uso contínuo de anticoncepcional, aí qualquer época? Não vai ter uma época específica. É o que eu falo, o importante é conhecer o teu corpo. Você está sempre conhecendo o teu corpo, porque essas alterações podem acontecer de um mês para o outro, de um dia para o outro. Então, Legal. se você não se conhecer, vai ser difícil você identificar alguma alteração.
Então é sempre fazer o exame, porque não é porque você fez há 2 meses atrás que está tudo bem. Exato, né? é bom conhecer É sempre o teu corpo. dia após dia, ir se olhando, se observando. Com certeza. Ai, que bacana. Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu estava lendo aqui na ficha, a doutora Aline, ela é especialista em estética íntima. A gente vai ter que fazer uma pauta disso. Falaremos. Que bacana. Existem Sou cosméticos aí íntimos? ginecologista. Sim, basicamente tudo que a gente faz em rosto, a gente tem a possibilidade de fazer na região íntima também. Então, desde preenchimentos, clareamentos, a laser ou com peeling, cirurgias plásticas, a gente tem bastante recurso hoje nessa parte de cosmetoginecologia. Olha que legal, gente. Ó, você vai ter que voltar para contar pra gente aí. Com A gente certeza. gosta de cosméticos de rosto, de corpo, de tudo. E cosmetologia íntima, né? É o que a Nova. gente até estava conversando, é porque hoje em dia as mulheres estão cada vez mais bonitas e cada vez, né, com a idade mais avançada. Então, se a gente tem um rosto lisinho, a gente tem que ter tudo lisinho também. Olha que bacana, Eu fica o acho muito convite então para ela importante. voltar, hein, gente? Obrigada. Super assunto, né? Obrigada. Viu, doutora Aline, Eu que por ter agradeço. vindo. E eu te espero numa próxima para a Com gente falar aí certeza. sobre a estética íntima. Voltaremos. Muito obrigada. Bem bacana, obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu vou para um recado rapidinho, em seguida vem um break e a gente volta com muito mais. Não sai daí. Nós já nascemos em um mundo digital, conectado, on. Pra gente, informação, solução, evolução fazem parte da rotina. Queremos ouvir, falar, nos conectar. Queremos entender e ser entendidos em qualquer lugar. Sempre em movimento, sempre em transformação. Simples assim, descomplicado, compartilhado, do nosso jeito. Viva o inglês descomplicado. Viva a Skill!
Voltamos com o nosso programa. Lembrando, gente, tá rolando sorteio lá no grupo, tá? Não esquece de compartilhar essa transmissão ao vivo para que a gente chegue aí ao maior número de pessoas com muita informação. E eu tô aqui com a pediatra, a doutora Cláudia Carneiro. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, doutora. A gente estava aqui com a ginecologista falando sobre o último trimestre de gestação. Quero aproveitar e fazer uma pergunta. É nessa fase que a gente já deve começar a procurar o pediatra? Isso, é uma ótima pergunta. Sim, eu acho importante, super importante procurar o pediatra antes do parto, né? Porque assim que a mãe sai da maternidade, o primeiro dia em casa é quando as dúvidas mais surgem, né? E aí você vai correr para quem, você vai ligar para quem, né? Então esse é um dos motivos para você procurar um pediatra antes do bebê nascer. A fase ideal para procurar é mais ou menos entre a 32ª semana, que eu acho que é uma fase mais tranquila para sair, para ir conversar, vai no consultório, fazer uma consulta com o pediatra. Não é tão precoce e também não vai deixar para 36, 38 semanas, que às vezes a mãe já não está mais saindo tanto de casa, está mais descansando, esperando chegar a hora do parto, né? Mas é importante reforçar que nessa fase não é só conhecer o pediatra, você não vai até o consultório só para ver a cara do pediatra, achar se você gostou ou não. Sim. É importante porque o pediatra pode colocar algumas questões e prevenir algumas ansiedades, algumas questões relacionadas ao bebê. Como vai ser? O que eu tenho que me preocupar no dia que o meu bebê chegar? Como que vai ser o primeiro dia? E a amamentação é uma coisa muito importante de se conversar antes do bebê nascer. Então, o que eu vejo? Quando as mães me procuram logo que saem da maternidade, a gente vai fazer um trabalho de amamentação, mas com tudo acontecendo, é mais complicado. Se a gente começa um trabalho de amamentação antes do bebê nascer, na hora que o bebê nasce, que a mãe vai para casa, flui bem melhor, né? Sem falar no vínculo que você já pode fazer, então você já tá, primeiro dia em casa, bate aquele pânico. Já liga para o pediatra. Alô? Então aí é bem legal essa fase. E sabe o que eu acho bacana? Bom, eu já tinha minha pediatra, né? Vocês já sabem. E o que é legal? Ela orientar quais exames você deve fazer na maternidade, porque chega na maternidade, você quer fazer o Plus ou o pacote ouro, o pacote Platinum, o pacote bronze? Você nunca sabe, ai meu Deus, eu invisto nesse exame ou não? Tem, por exemplo, o teste, vou dar alguns exemplos, né? Tá. Se a gente for falar de todos os exames, é bastante coisa para falar. Por exemplo, eles vão oferecer na maternidade o teste do pezinho. A gente tem o básico, o intermediário e o ampliado. A gente tem 3 tipos, né? O básico, ele não é cobrado, né? Então, todo mundo fica na dúvida. Os pais depois me contam, eu devo pagar? E é uma dúvida que as pessoas têm. Será que eu tenho que fazer mesmo ou é uma coisa que estão me oferecendo, eu vou pagar, depois eu vou ver que não precisava e tal. Então, na verdade, a gente vai explicar por que é importante o teste do pezinho, quais são as doenças pesquisadas no básico, no intermediário, no ampliado. Então, aí a gente colocando assim, é mais fácil até da família decidir na hora que tipo de exame eu vou fazer. Ou, por exemplo, olha, eu vou levar o seu bebê, chega lá no seu quarto, olha, eu vou levar o seu bebê para fazer o teste da orelhinha. Pronto, você não ouviu falar do teste da orelhinha, você é mãe de primeira viagem. Meu Deus, o que vão fazer com meu filho? Por que esse teste da orelhinha? Porque às vezes é natural, a gente quer saber o que vai fazer com o bebê. Então é legal porque a gente vai explicar todos esses passos. Quais são esses testes que são feitos na maternidade, as vacinas, que hoje já tem 2 vacinas que já são feitas na maternidade, né? O teste do pezinho, que é o mais conhecido. Então tem todas essas, eu costumo explicar tudo o que vai acontecer na maternidade naqueles 2 dias. E reforço, né? A amamentação precisa ser o carro-chefe assim, desse período, né? E é bem legal, então, a gente prevenir. Olha que legal, então, gente, procurem aí o seu médico pediatra antes do bebê nascer, quando tiver com 32 semanas, já começa a procurar, vai conhecer, bate um papo, troca ideias aí, ela vai te esclarecer, né, sobre os exames que você vai fazer na maternidade, o pós, vai te auxiliar na amamentação, porque informação, gente, nesse momento é tudo, é decisivo aí para o seu sucesso na amamentação, enfim. E aí, pronto, já escolhi minha pediatra, tive meu bebê. Quantos dias depois que eu estiver com o bebê em casa, eu tenho que ir ao pediatra? Tá, então assim, o ideal é que você leve o bebê ao pediatra, em média, mais ou menos no 7º dia de vida.
Então, o neném nasceu, geralmente passa mais ou menos 2 dias na maternidade. No segundo, completando o segundo dia de vida, vocês vão ter alta, né? E aí, completando 7 dias de vida, ou seja, uns 5 dias, 4, 5 dias em casa. Depois que eu saí da maternidade. Depois que sair da maternidade. Que essa fase é importante, né? A gente vai avaliar peso e icterícia. Geralmente, na maternidade, se o bebê nascer tiver icterícia, aquela amarelinho, depende do nível da icterícia, o pediatra da maternidade já vai reforçar para procurar logo. O que eu tenho visto no consultório? Algumas pessoas mais ansiosas procuram no dia. Então, assim, olha, estou saindo, já aconteceu assim, estou aqui na maternidade, quero uma consulta para hoje ou para amanhã. Não vale a pena, porque você está na maternidade, o pediatra te orientou, avaliou o seu bebê foi examinado, geralmente tem o teste. Tudo bem, né? Pesa naquele dia, né? Tem o peso de alta, tem a icterícia, é dosado quando tem icterícia, é dosado na alta. Então, nesse prazo, a gente precisa desse prazo de, vamos dizer, 3, 4 dias em casa, para a gente ter uma nova avaliação. Sim. Né? Por isso que eu falei que é importante. Se você tem o seu pediatra, nesse período você tira as dúvidas com o seu pediatra. No WhatsApp, e telefone. nesses 4 dias o seu pediatra vai avaliar de novo. Mas daí assim, mas eu quero ir no pediatra no dia seguinte da alta. Não tem problema nenhum, tá? Mas a gente está falando em questão de a gente ter essa avaliação, avaliação no tempo certo. Mas um ponto importante. Eu vou esperar 1 mês, eu vou esperar mais 15 dias, é muito. Então, tem que ser nesse prazo, entre 7 dias de vida, 7 a 10 dias de vida, eu recomendo 7. Acho que 10 dias de vida já é bastante. Aí já vai acompanhar novamente, né? Isso. Agora, eu vou fazer 2 perguntas que são, assim, eu passei muito isso. Primeiro, o umbigo, porque o bebê, o umbigo do meu segundo filho, ele demorou um pouco mais para cair. Aí ficava aquela meleca, um buraco aqui, e aquela meleca que a gente vê. Gente, e dá dá uma agonia ver aquilo. E aí eu ficava, gente, doutora, quando vai cair esse umbigo, né? Até quantos dias é normal esperar umbigo? E se você vê aquela coisa toda, porque fica úmido, né? Aquela meleca toda, tem que limpar mesmo. Ela falava, Cláudia, pode ir lá com cotonete limpar. E eu falava, meu Deus, né? Tem medo, né, de Dá mexer medo. no umbigo, né? Eu costumo pegar na primeira consulta, mesmo que a mãe não pergunte, e pedir que ela venha aqui ver como que limpa e não tenha medo de limpar, né, o umbigo. O coto umbilical, ele vai, aquela gelatina, né, que você só consegue perceber logo que nasce, Isso, né? é gelatina, gente, não é meleca, desculpa, tá? Gelatinosa, né, essa substância. Aquela gelatininha assim, ela vai mumificando, então ela vai ficando seca pro lado de fora. Mas tem a região onde está juntando ali na pele, que é onde vai dar a cicatriz depois. A cicatriz é um umbiguinho depois, né? Então, quando aquilo vai se desprendendo e mumificando, ele sangra. Então, a meleca que você fala é o sangramento, né? Que tem em volta e que é normal, tem um pouquinho, tá? Sujar o bore um pouquinho, é normal. É normal, sujar um pouquinho e tal. O que acontece? É esperado que em 7 dias, mais ou menos, ele caia. Mas isso pode se esperar até 15, até o dobro. Tá? Então, existem casos de ficar, dele não cair, então a gente trata. Não vou falar aqui como trata, porque tem um pediatra avaliar, a gente tem algumas... Se cair antes dos 7 dias? Não tem problema nenhum. Não? Não tem problema nenhum, tá? A preocupação com o umbigo, com o coto umbilical, né? Umbigo já é a cicatrizinha, né? O coto umbilical, ele é uma porta de entrada para o corpo. Ali, durante a fase fetal, ali é onde entra e sai sangue, né? O bebê respira e recebe tudo ali pelo sangue que entra e sai. E ainda enquanto ele não formar cicatriz, mesmo depois que cai e fica molhadinho, aquilo tem uma comunicaçãozinha, então a preocupação é higiene, para que não pegue bactérias, que não dê infecção. Então, por isso que a gente reforça assim, não precisa ter nojo, tem que limpar, porque é ali que, se não bem limpo, vamos dizer assim, pode contaminar. Então, a preocupação é a limpeza
e não vai acontecer nada. Você pode limpar em volta, ele não vai sair mais, sair menos, nada disso. Então, eu gosto muito na consulta de mostrar, pegar, limpar, para ver que não tem problema. Pra mãe ver que pode ir lá e pode Isso. limpar, né? E ele cai, então, a pergunta inicial sua, né? Então, que é entre 7 a 15 dias. E aí, pode guardar. Que a gente guarda, né? Mãe guarda umbigo, gente. Isso é sério. Eu guardei dos dois, tá lá aquele pedacinho. Tá guardado. Eu falo, ai, gente, deixa guardada a minha recordação. Isso não pode à vontade. Pode deixar lá separadinho, então pode guardar, tá, gente? Não tem problema não. A gente sabe que é afetivo o negócio aí. Uma outra pergunta que eu quero fazer para ela, que até não está aqui, e que eu ficava muito aflita, os barulhinhos que os recém-nascidos fazem com o nariz. Eu falava, ele está congestionado, ele não está respirando. E é normal por conta da respiração, ainda ele está aprendendo a respirar, né? Aquele barulhinho do bebê dormindo. Primeiro que tem um barulhinho que às vezes eu vejo que as mães perguntam e eu vejo no consultório, que é um gemidinho, né? Eles dão um gemidinho, na verdade, assim, que é totalmente normal, mas realmente a mãe de primeira viagem pergunta, fica em dúvida, será que meu bebê tá bem e tal. E o bebê, ele tem as narinas muito estreitas, né? Então, se a gente pensar, olha o nosso tamanho, o tamanho da nossa narina, olha o buraquinho que é a narina dele. Então, uma descamação, e a mucosa interna, ela descama um pouquinho, natural. Essa descamaçãozinha faz uma obstrução. Então, aí se junta com o clima que está seco, aquela pelinha que fica por dentro é um nariz super entupido, vamos dizer assim. Então, colocar sorinho e ajudando a respiração. Mas tem dúvida, tem que consultar. Eu gosto que meus pacientes venham consultar, me mostram, eu tiro a dúvida, porque eu acho que é assim que aprende. Não precisa ficar também desesperado, indo com dúvida em casa e não perguntar para o pediatra, né? Olha, eu mesmo sendo o segundo, quando eu começava com esse barulhinho aí, eu falava, meu Deus, ele deve estar com o peito cheio, alguma coisa, eu levava lá, não tinha nada. Mas é assim que você foi ficando mais tranquila. Ainda bem, foi assim mesmo, que, né, aí você fica mais tranquila. Então, a importância aí de se ter um pediatra para você ir avaliando nessa fase aí é bem importante, porque senão qualquer coisa a gente surta aí, né? Aí agora, o que acontecia também, vou contando tudo aqui. O meu segundo era muito dorminhoco, então ele não acordava para mamar. E aí, a gente tem que acordar o bebê para mamar? Preciso seguir as 3 em 3 horas, mesmo na madrugada, ou 2 em 2, tem bebê. A minha primeira acordava de hora em hora, eu não precisava acordar. Agora, o meu segundo, ele gostava de dormir 5, 6 horas seguidas. E aí, pode acordar, não acorda? Isso. Se o bebê nasceu com peso adequado, está ganhando peso adequadamente, não é para acordar. Ele vai fazer o ritmo dele. Então, ele vai dormir bastante, na hora que ele acordar, ele vai mamar. Se o bebê tem baixo peso, ou nasceu com peso bom, mas está perdendo peso, ou nasceu já com baixo peso, daí a gente tem que acordar, porque ele não é capaz de regular a fome, o sono, a hipoglicemia dele, tá? Mas se é um bebê que nasceu com peso adequado, porque a gente fala peso bom, mas a mãe pode pensar que peso bom é 4 quilos. Não, qualquer bebê que nasce com 2,8 kg, 3 quilos para frente é um peso bom. E está ganhando peso adequadamente, não precisa acordar, pode deixar o bebê dormir, que é uma raridade. Mas pode deixar o bebê dormir. Se você tiver essa sorte, né? Se você tiver essa sorte, deixa o bebê dormir. Vai. Ó, tem uma pergunta de uma mamãe do grupo, ela disse que o teste de orelhinha deu alterado no filhinho dela. E ela está perguntando se ela já deve, então, procurar um fono, pediatra aí, por conta desse teste. Geralmente na maternidade, quando o teste dá alterado na maternidade, pode ser às vezes um pouco de sujeirinha, de interferência. Eles pedem para repetir o teste da orelhinha com mais ou menos 1 ou 2 semanas. Se o segundo teste der alterado, conversa com o seu pediatra para ele encaminhar. Provavelmente tem que fazer um outro teste auditivo que diferente do teste feito na maternidade, para avaliar a audição. Legal. E doutora, outra pergunta aí que é muito comum entre as mães. O bebê sente mais frio? Às vezes eu vejo na rua aquele calor, 32 graus, e o bebê enrolado na manta, falou, fico lá passando mal. Precisa mesmo enrolar tanto o bebê assim ou não? Ele já tem um pouquinho de calor próprio, aí não precisa encapotar tanto o bebê para sair? Calor próprio, assim, eu não digo. O bebê, ele tem uma incapacidade de manter a sua temperatura corporal comparado a uma criança um pouquinho mais velha, tá?
ele tem menos gordura corporal. Mesmo ele sendo um bebê gordinho, se você comparar o recém-nascido de um bebê de 2, 3 meses, ele não tem muita gordura. Então, ele já não mantém a sua temperatura tão facilmente como um bebê mais velho. Mas ele também não vai sentir um frio que ninguém está sentindo. Tá. Então, se o dia está mais quente, começa agora mês de janeiro, por exemplo, que são meses bem quentes, assim, nós ou uma criança de 6 meses, de 1 ano, ficaria de shortinho, né? E regatinha, vai. Sem nada no pé, regatinha. Não, o bebê não vai ficar de regatinha e sem nada no pé. Mas um body fininho, aquele mijãozinho fininho, pezinho coberto, é suficiente. O que a gente vê, às vezes, no medo? Além do body, aquele macacãozinho, e aí vai sair na rua, enrola na manta, e aí, coitado, daí o bebê chora, e aí pronto, já tá chorando porque tá morrendo de calor. É bom, por conta do calor. Então, sem exageros, tá, gente? Né? O bebê sente um pouquinho mais de frio, sim, mas num calorão, assim, é uma malha fininha, no máximo, por cima, né? E com quantos dias começam as cólicas? Agora vamos falar sobre as cólicas e como identificar o choro de cólica. Porque a gente não sabe se está chorando de fome, se está chorando que está molhado ou se é cólica mesmo. Isso. A cólica tradicional, que a gente chama de cólica do lactente, tá? Não é cólica associada a nenhum outro problema de saúde. A cólica do lactente, ela deve começar por volta de 1 mês de vida. Não é comum o bebê de 10 dias começar a ter cólicas. Tá. Então, se o bebê de 10 dias está tendo cólica, vamos conversar com o pediatra, tá? Ela começa aproximadamente 1 mês de vida e dura até os 3 meses, tá? A característica desta cólica é que ela dá no final do dia, 4, 5 da tarde, às vezes 8 da noite. O bebê... O choro de cólica é aquele choro intenso, 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 que para do nada. Porque a cólica tem essa característica. Ela vem, aperta, aperta, aperta. Quando ela passa, parece que nada aconteceu, né? Tá. Geralmente ele vai torcer as perninhas, soltar bastante gases e passa. E quando passa, parece assim que não aconteceu mais nada. Essa é a característica. Ela vem mais no final da tarde, no começo da noite. O bebê chora... bastante, assim, diferenciar é difícil. Eu acho que com o tempo a mãe vai percebendo as características do bebê e vai sentindo, não, esse chorinho é de dor, esse chorinho é de fome, esse chorinho que ele quer colo. Tá. Isso faz parte do aprendizado, né? Da mãe com o bebê, do pai com o bebê. Mas a cólica tem essa característica, é um choro que nada acalma. O peito não acalma, a chupeta não acalma, nada que você der acalma. Tem que ter paciência, Ela né? dura um tempinho, não tem um tempo pré-determinado e pum, passa. Daí quando passa, pronto, o bebê parece que não estava nem chorando. Olha só. E aí é ter paciência, né, doutora? Vai fazendo massagem na barriguinha, eu aquecia a toalhinha, colocava, melhorava bem, né? Ai, quero agradecer aqui, eu que então, agradeço, a participação de hoje. Se ficou qualquer dúvida, minha gente, aproveita, quarta-feira tem a doutora Cláudia online lá no grupo às 21 horas. Ela fica durante 40 minutos respondendo as dúvidas da mamãe. Então, tem dúvida? Se programa aí, quarta-feira às 9 da noite. Fica ligadinha no grupo que a doutora responde, né? Com certeza, estaremos lá quarta-feira. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada a vocês, até a próxima. Obrigada. E agora a gente vai para um recado rápido aí da nossa Lola Flores e já volta. Você sabia que as flores alegram, perfumam e trazem um ar de sofisticação para o seu evento? Conheça a loja Lola Flores, em São Caetano do Sul, responsável por transformar eventos em momentos únicos. Lola Flores, para festas, batizados, chá revelação, casamentos, debutantes e muito mais. Aí, agradecer aí o pessoal da Lola Flores e também dar um recado. Tá rolando lá no ABC das Mães o concurso da Dermaflor do Eleve. Para você aí que precisa enxugar até 10 quilos no mês, vocês entrem lá, participem. A gente vai dar o protocolo completo com a Dermaflor lá. Esse novo projeto da Dermaflor, métodos de emagrecimento. Para quem não sabe, né, a Dermaflor já é referência aí em métodos de emagrecimento. E lembrando que esse novo projeto é mais enxuto e cabe no seu bolso, viu? Não deixa de pesquisar lá. E agora eu vou passar mais um recadinho aí da Derma sobre a criolipólise. Dá uma olhadinha.
Eu vim falar para vocês da novidade da Docs Medical. Esse daqui é o equipamento de criolipólise, né? A Crio é o Asgard, que trabalha 4 regiões simultaneamente. Ela faz o congelamento de até 4 regiões ao mesmo tempo, mas a novidade seria do Manípulo 360. Esse aqui é o manípulo convencional, vou falar a diferença de um para o outro. No convencional, nós temos a placa de Peltier somente nas laterais. Então, o congelamento vai ser de 10 até 30% da gordura localizada. Já no manípulo 360, essa placa ela é envolvida totalmente, então a gente consegue uma absorção maior da gordura, como vocês estão vendo, o manípulo também é um pouco maior. E esse congelamento vai ser até 50%, então vai eliminar um tanto a mais de gordura. A Docs ela vem lançando bastante novidades. Além do manípulo 360, nós temos o manípulo Slim, que seria para papada, para a região de pubis. Temos o manípulo Fit, que é para a região de culote. Então é tudo novidade aqui. Se vocês quiserem deixar os comentários, o telefone no vídeo, pode deixar que a gente vai entrar em contato. Vem fazer uma avaliação gratuita. A Dermaflor fica aqui em São Caetano. E entraremos em contato, vamos fazer promoção também do manípulo 360 essa semana. Então fica de olho, tá, pessoal? Obrigada! Olha lá, um beijo pro pessoal aí da Dermaflor. Amanhã eu vou estar lá, acompanhem no Stories aí do Instagram. Eu vou mostrar os tratamentos completos para vocês. E agora vamos para a nossa última pauta aqui do dia, deliciosa. Nós vamos falar sobre dança materna. Vocês já ouviram falar sobre dança materna? Eu estou aqui com a Fabi Lopes, que é professora de dança materna, né, Fabi? Isso. Conta aí um pouquinho pra gente, Fabi, o que é a dança materna? A dança materna é um projeto que foi criado em 2008 pela bailarina Tatiana Tardioli e que é também uma especialista em bebês. A proposta da dança materna é fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Então, todas as dinâmicas, tudo que acontece em aulas, exercícios, atividades, até a dança em si, é com a proposta de fortalecer esse vínculo, de embalar a mãe e bebê nesse movimento gostoso da dança e também fortalecendo isso entre os dois. Durante a aula, e muitos exercícios ela pode levar para casa, então ele é muito enriquecedor. Mantém um equilíbrio físico, emocional, por conta da mãe chegar na aula e compartilhar com outras mães todos os desafios e alegrias dela desse momento, que é um momento realmente muito intenso. Então, ali ela tem, né, ela recebe uma maneira de se equilibrar cuidando do corpo, a gente propõe muito o autocuidado, então ela vai percebendo tudo isso e equilibrando esse momento intenso e gostoso também. E legal, ela falou aí os grupos de mães são bons, né? Seja aí no Facebook ou seja o grupo de dança materna. E é bom você se unir, encontrar outras mães e ver, né, que todas nós estamos no mesmo barco. É tudo novo para todo mundo, independente se seja o primeiro, segundo ou terceiro filho, gente. É sempre uma novidade, né? E a partir de quanto tempo? Eu tive o bebê, depois de quanto tempo eu posso fazer a dança materna? A partir do primeiro mês do bebê, caso tenha sido um parto normal, ou 45 dias para cesariana. Nessa modalidade. E a mãe pode participar com o bebê até que idade? Até quantos meses ou anos o bebê pode participar de uma aula de dança materna? Até 1 ano e 3 meses ou até ele começar a andar. Então, essa modalidade é para mães e bebês de colo e engatinhantes. Ah, tá. E aí, me fala uma coisa, eu li um pouquinho aí sobre, né, o projeto de criação com apego, eu leio bastante aí Dr. Carlos Gonçalves, né? E a dança materna auxilia, ela tem essas premissas aí da criação com apego? Conta um pouquinho pra gente. Tem sim. Todas as dinâmicas, atividades e proposta em aula, ela tem um embasamento exatamente pela linha da criação com apego. Então, o bebê, ele precisa que algumas necessidades básicas sejam atendidas, como a proteção, a proximidade, a previsibilidade. E a dança materna, ela proporciona isso em todos os momentos da aula. Então, no momento que a gente está proporcionando um autocuidado para a mãe, ela está cuidando de si para ficar mais disposta e ali mais leve, né? E levar esse contato físico com o bebê de uma maneira mais gostosa. Então, o contato físico, o fortalecimento do vínculo sadio, tudo isso vai na mesma linha da criação com apego. Toda a proposta de respeitar o ritmo do bebê, o desenvolvimento do bebê também vai de acordo com isso. Então, a dança materna ela é toda embasada nessa vertente.
Olha que legal. E onde que você ministra essas aulas, Fabi? E onde também as mães podem encontrar, né, a dança materna, os locais bacanas aí, licenciados para fazer esse tipo de dança? A dança materna está presente em todo o Brasil e também na Argentina. Aqui no ABC, elas acontecem em 2 lugares, em São Caetano, no Espaço Cultural das Artes, e na Casita, que fica em Santo André. Então, na Casita e no Espaço Cultural das Artes em São Caetano. Exatamente. Olha lá, gente, fiquem ligadinhas aí. Agora a gente vai ter uma mostra aqui, só que antes eu quero contar para vocês, nós tínhamos preparado algumas músicas aí que a professora Fabi já ministra nas aulas, mas por questões de direitos autorais, na televisão e tal, a gente não pode passá-las aqui. Nós vamos colocar umas outras músicas instrumentais, as meninas vão mostrar um pouco da aula aqui, mas depois, lá no grupo, a gente vai fazer uma matéria também aqui para a TV com a aula completa da professora Fabi, né? E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho aqui, a gente tem mamães com as crianças, com os slings. Lembrando que nós vamos ter uma parceria aí com a Toca Baby Sling, vai ter um sorteio incrível de um sling lá no grupo, um sling desses aí que as mamães vão estar usando aqui na dança materna. Eu vou fazer o sorteio para vocês, ainda hoje eu coloco lá, mas já adianto, hein? Para participar, tem que compartilhar essa transmissão ao vivo aqui. Então vamos lá? Vamos mostrar a dança? Vamos sim. Podem entrar, meninas. Ai, tá vindo um monte de bebê fofo, gente. Olá. Vamos ficar de costas umas para as outras. E a gente vai começar embalando o nosso bebê, mantendo essa conexão, sentindo esse movimento junto com o bebê. Como se ele estivesse ali ainda na sua barriga. E faz um movimento gostoso, leve. Vai sentindo esse carinho, esse contato com o seu bebê. Aproveita que esse momento é só de vocês. Né? A gente se isola do mundo nesse momento. E aí a gente pode fazer um movimento afastando da roda. Pode colocar a fita dentro da roda e a gente afasta e retorna. Afasta. Isso. E aí a gente vai fazendo esse movimento gostoso. Pode ir girando. Vão girando entre vocês. Balançando. O bebê vai tendo esse contato com a fita também com o colorido. Engraçado, eles ficam quietinhos, né? Eles gostam muito. É, porque ali eles estão tendo o colo da mãe, Sim. o movimento, eles estão exatamente posicionados numa posição em que eles ouvem o coração da mãe. Eles estão num contato muito físico e aí vai fortalecendo esse vínculo. Ai, tô apaixonada, gente. E aí a gente pode ir dançando, fazendo movimentos aleatórios. E aí quando vocês se encontrarem, vocês se contemplem, se sorriem. Os bebês também vão se vendo. Isso. Isso gera mesmo uma rede de apoio entre essas mães, né? Entre essas mulheres. Geralmente, Fabi, são quantas mães por aula? Eu consigo atender até no máximo 15 mães por aula. Legal. Olha que bacana. Aí a gente pode se encostando, e aí a gente usa. Lindo. A gente vai passando por cima, pode passar. E aí a gente usa muitos elementos, né? Esses elementos que balançam junto, né? Eles realmente envolvem a dança. E aí vocês podem ir passeando dentro do tecido. Olha como eles observam o tecido. É. Vão balançando, gostoso. E aí vocês podem ir virando de frente, uma para outra. Os bebês também vão se vendo. Eu vou puxando aqui com vocês. Fabi, mais uma dúvida. Para dança materna, tem que ser esse tipo de sling ou pode ser aquele outro de argola?
Pode ser o de argola, pode ser o wrap, que é esse tecido maior, Tá. e pode ser também a mochila ergonômica a partir do 6º mês do bebê. Ai, bacana. Tá? Olha É que isso. lindo, gente. Tá ótimo, meninas. Foi uma demonstração, Cláudia, mesmo, assim. Todas as músicas que a gente coloca, elas são também pensadas e planejadas, né? Como em tudo da aula, como todo exercício que tem. Mas a gente conseguiu expressar um pouquinho do que é a dança materna e esse momento entre mãe e o filho e esse fortalecimento desse vínculo, né? O quanto é importante a mulher se conectar com o próprio corpo e a partir daí embalar o seu próprio bebê dançando também. Muito legal. E quanto tempo dura a aula? 1h30. Olha, 1h30 de aula. E geralmente é tranquilo, assim, os bebês entram nessa conexão, porque a gente espera, né, vários bebês juntos, algum chora, e aqui ninguém chorou, estão todos tranquilos. Eles já estão, a partir do primeiro momento da aula, os bebês, eles ficam mesmo no chão, né, a gente prepara aquele chão para o bebê ficar ali deitadinho, então esse explorar do chão também é importante para eles, e aí eles recebem uma massagem, antes disso as mães cuidam do corpo, então a gente massageia, verifica se tem uma dor existente ali por conta de carregar o bebê ou não. Então, a aula ela é composta por vários momentos, né? Então, primeiro cuidando do corpo da mãe, depois a gente olha mais atenção para o bebê e depois a gente junta esses dois, né? Tanto a mãe quanto o bebê nesse momento da dança. E sim, tem de tudo. Alguns momentos eles choram, mas o importante é que eles, tudo bem deles chorarem, né? Sim. Eles são bebês, às vezes eles choram, mas o sling, o colo, esse contato com a mãe, ele proporciona uma calma. Eu tenho um relato das mães, até elas podem, né, compartilhar, de que a aula em si, ela proporciona uma calma para o bebê, então uma tranquilidade maior depois que dança no sling. Lindos, lindos, lindos. E são quantas vezes por semana? Normalmente 1 vez por semana aqui no ABC. 1 vez por semana, 1h30. Que legal. Agora, eu acho que as meninas vão passar algumas fotos para vocês das aulas, né? Vamos ver? Ali Deixa eu ver as fotos das aulas. Olha lá que lindos. Esse é o momento de interação aí entre eles. Isso, então os bebês eles ficam no chão, eles exploram esses elementos que a gente vai deixando. Tem sempre essa parte aérea também que a gente coloca em aula. E todos esses elementos os bebês vão olhando. Estimula, não a nível... estimula de uma maneira leve, né? Sim. Esse contato visual também para os bebês. O aproximar, o afastar, o contato físico com a mãe. Nesse momento, eles veem a mãe de um outro ângulo também, que normalmente eles não veem. E aí... aquele auge da aula, que é quando a gente coloca o bebê no sling e olha, dança gente, com eu ele. não sei se tem a muito ver de o massagem. que é, mas esses bebês aqui são super tranquilos. Eu, assim, olha, se eu tiver o terceiro filho, eu vou fazer essa dança materna, viu? Porque, gente, impressionante, eles estão muito tranquilos aqui. Eles estão aqui já na TV, no estúdio, há algum tempo, né? Chegaram aqui faz mais ou menos 1 hora, estão calmos, tranquilos, muito bacana, muito legal. Então, só lembrando aí as mamães de casa, a dança materna vocês encontram na Casita e no Espaço Cultural de Artes em São Caetano. A Casita em Santo André e o Espaço Cultural de Artes em São Caetano. Isso mesmo. Olha que legal, gente. Muito bacana. E aqui, ó, vai ter sorteio, então, hoje, de um sling. Vai ser na cor azul marinho, que é esse que tá aqui na minha mão, ó. Da Toca Baby Sling. Vai ter sorteio no grupo, então fiquem ligadas, participem ainda hoje. Para participar, a premissa vai ser compartilhar aí a nossa transmissão ao vivo para que várias mamães aí do nosso ABC, do nosso Brasil, conheçam a dança materna, porque é diferente, é bacana. Eu tô aqui sentindo essa energia, todos os bebês estão muito tranquilos. Com certeza, se eu tiver um terceiro filho, eu estarei lá na sua aula, viu, professora Fabi? Lógico, por favor. Quero agradecer vocês por terem vindo. Fiquem aqui comigo, vamos terminar aí com a dança materna. Quero agradecer, então, hoje, lembrando, vou agradecer mais uma vez o look da Giovana Rosa, guerreira aí, uma mamãe aí do grupo que lutou contra o câncer de mama, venceu essa batalha aí investindo, né, no seu novo negócio, que é a confecção.
Lindo, obrigada, um beijo para você. Quero agradecer também cabelo e maquiagem da equipe do Mamãe que Disse, mandar um beijo para todos, né, todos da minha produção, todas as mamães que me assistem aí. E a semana que vem estaremos aqui, vai ter uma pauta sobre autismo, né? O programa todo vai ser voltado aí sobre o autismo, então não percam, na próxima semana, segunda-feira, às 16 horas, estaremos ao vivo aqui. Enquanto isso, vai compartilhando essa transmissão ao vivo para que a nossa mensagem aí chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo, eu encontro vocês na próxima semana e vocês terminam aí o programa com mais um pouquinho de dança materna.